Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início a mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos, glorificando a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Espero que todos tenham uma noite de descanso e começando esse novo dia, confiando no cuidado e na proteção do nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, que você já possa ter começado esse dia glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito, ok? Então daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo o nosso devocional essa manhã. O texto que nós iremos meditar está em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14, ok? E nós vamos ler até o versículo 30. O tema do nosso devocional é até que Ele venha. Então, um momento muito bom para que a gente possa colocar nos nossos corações essa certeza de que um dia o nosso Redentor estará então conosco e nós poderemos nos regozijar com Ele para sempre. Esse então será o nosso grande momento de glória e de alegria. Hoje à noite nós vamos dar continuidade e com certeza encerraremos o nosso assunto de marcas de um membro saudável. Nós estamos vendo a 8ª marca, que é a marca daqueles que precisam crescer. Membros saudáveis, eles crescem na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então nós estamos meditando sobre isso. E hoje, se Deus assim permitir, às 18 horas, nós estaremos vendo a última parte desse estudo, tá bom? Então preparem-se aí para 18 horas estarmos juntos, encerrando. E hoje nós vamos ver, como realmente crescer. Teremos algumas dicas para entendermos o que é que precisamos fazer para crescermos espiritualmente, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus, ok? Então preparem os seus corações, preparem aí a sua mente para absorver a palavra de Deus para hoje à noite. Aqueles que estão acompanhando, então hoje nós iremos terminar e aí na quinta-feira que vem nós estaremos novamente dando a 9ª marca, entendendo que depois da 9ª marca, nós temos aí como se fosse a 10ª marca, que é a marca da oração, como se fosse um arremate de tudo, Todas essas coisas que precisamos fazer para sermos membros saudáveis devem ser feitas com oração, devemos fazer isso na dependência do Espírito Santo em nossa vida, tá certo? Estamos chegando domingo, Dia das Mães, e temos infelizmente essa dificuldade de podermos estar juntos, louvando a Deus por cada mãe da nossa igreja. Mas desde já eu quero já dizer que temos sim grandes alegrias com as irmãs, que são mães. Vemos o cuidado com os filhos, a forma também de servirem, de estarem envolvendo na obra do Senhor, o testemunho, a forma que conduzem o seu lar, cuidam do esposo. E a gente louva a Deus por cada irmã da nossa igreja, por cada mãe, tá certo? Vamos dar início, já são 9 horas da manhã, hoje 9 de maio de 2020, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos, Deus querido, nesse manhã, colocarmos os nossos corações, Senhor Deus, diante de Ti, declararmos a nossa dependência, o nosso amor, a nossa fé, Senhor Deus, e humildemente, Pai amado, Te suplicarmos a Tua graça, suplicarmos, Deus querido, o Teu amor em nossa vida, o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua provisão. Nos ajuda, Senhor Deus, a mantermos a fidelidade, a serenidade,
a mansidão, o domínio próprio, Pai amado, os frutos do Espírito em nossa vida, possamos crescer, Senhor Deus, nessas situações, possamos nos assemelhar mais e mais contigo. Quero também, Pai, nesse momento, te suplicar pelos enfermos. Quero te suplicar, Senhor Deus, pela vida da irmã Lissandra, que tem passado por dias, Senhor Deus, de dificuldade na sua saúde. O Senhor sabe, Senhor Deus, as suas limitações nesse momento, mas que os medicamentos que foram pedidos, Senhor Deus, para serem manipulados e tomados, que o Senhor possa estar agindo, Senhor Deus, possa estar fazendo com que eles tenham o efeito certo, no momento certo, restaurando a vida, Senhor Deus, a saúde da tua serva. Também ser com a sua família, que nesse momento está cuidando, preocupado, seu esposo, Senhor Deus, com a saúde dela, revigora a força deles, Pai, que tudo possa dar certo, e que segunda-feira na consulta também possam descobrir realmente o que está acontecendo e assim serem tratados de forma correta. Também te peço pela Sara, pela recuperação da saúde dela, pelo Eli Cláudio, já te agradecemos, Senhor Deus, que ele está bem melhor. Também te peço pela irmã Rita, que possa receber a sua alta, que possa dar tudo certo, a irmã Matilde e os demais irmãos, Senhor Deus, que têm passado por dificuldades na sua saúde nesse momento. Ser com os nossos governantes, ser, Senhor Deus, com aqueles que estão na linha de frente, cuidando, tratando, que o Senhor possa estar protegendo, livrando de tudo quanto é mal. Nos ajuda agora no entendimento da Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, bom dia a todos. Como eu falei, hoje 9 de maio de 2020, o nosso texto está em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Lucas 22, 14 a 30. Diz o seguinte a palavra de Deus: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar-se entre si quem seria dentre eles o que estava a fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve. Vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Muito bem, o nosso devocional tem como tema até que ele venha. E diz o seguinte, o versículo-chave é o 1 Coríntios 11, versículo 26 e 28, que diz: Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O tema, até que ele venha,
e o nosso autor diz o seguinte: Paulo fundamenta a celebração da ceia sobre princípios que recebeu do Senhor. Diante da seriedade da ceia, cresce a responsabilidade de um autoexame. Eu e meu Deus, não de última hora, apressado, mas no cotidiano da vida, dia após dia, inclusive até no dia e no momento da ceia. A seriedade da ceia também nos leva à responsabilidade de um bom testemunho, glorificando ao Senhor em todo tempo e lugar, com todo o nosso ser, motivações, pensamentos e ações. Assim, julgados pelo Senhor, ao invés de condenados, somos disciplinados e abençoados. Nota-se que a responsabilidade do autoexame e do bom testemunho nos leva à responsabilidade do autoexame e da participação da ceia, até que ele venha. Isso nos visa somente constatar que essa celebração termina com a vinda do Senhor, nem tampouco exortar que até lá não seja deixada de lado, mas também aponta o fato de que o Senhor, cuja morte é anunciada na ceia, vive e voltará. Portanto, na ceia, nosso olhar não deve estar apenas voltado para o presente ou para o passado, mas também para o futuro, rumo ao dia do Senhor. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, até que ele venha. A nossa participação na ceia não deve estar ligada às circunstâncias ou à nossa vontade. A ceia é a ordem de Cristo. Não se deve dizer, não vou participar, porque estou em pecado, mas pedir perdão e participar, ou não vou participar porque estou triste e cansado, mas pedir força e disposição do Senhor a participar. Que o Senhor seja o centro da minha vida e o motivo do meu louvor, que meu caminhar não venha dar um passo sem tua presença. Amém. Então essa aqui é a oração do nosso autor. Esse texto é muito bom, principalmente de 1 Coríntios. É um texto que é o que é mais lido no momento da celebração da ceia, que infelizmente, devido a esta quarentena, foi nos tirado essa grande alegria de, como igreja, celebrarmos a ceia do Senhor. E infelizmente, por causa disso, por causa dessa quarentena, dessa situação, a ceia tem sido celebrada de uma forma online, que eu entendo que não é algo muito bom, né? Eu acho que perde o sentido. A ceia dá um sentido de comunhão e dá um sentido de estarmos juntos, relembrando aquilo que Cristo fez e aquilo que vai acontecer, que é a volta do nosso Salvador. E a gente, quando está fazendo online, ela perde muito esse sentido, ela desconfigura o sentido original da ceia do Senhor. E o que nós temos feito é partirmos o pão de casa em casa. Temos a alegria de termos momentos agora na casa dos irmãos, onde estamos celebrando as ceias com a família que nos chama, e nós temos feito isso, né? E é muito comovente vermos isso, né? No nosso coração dá um profundo pesar, porque não estamos com toda a igreja, mas também nos dá uma alegria porque conseguimos fazer dessa forma. Lembramos ali naquele momento como deve ter sido o momento da ceia do Senhor para Cristo, momentos antes da sua morte, da sua crucificação, ele saber e confessar aos seus discípulos que ele não iria mais fazer aquilo, a não ser em outro tempo, quando ele voltasse. Ele não iria mais ter esse privilégio de celebrar a ceia com seus discípulos. Então fica o nosso mesmo sentimento, né? Não temos mais nesse momento esse privilégio de estarmos como igreja celebrando a ceia do Senhor, e quando fazemos essa pequena reunião apenas com uma família, com um irmão, nós vimos como é pesaroso a ideia de não estarmos celebrando a ceia. Mas dentro do nosso texto existe aqui uma esperança maravilhosa, existe algo que deve encher o nosso coração, que é que essa ceia ela pode estar sendo tirada por um período de tempo,
mas ela vai ser retomada ou aqui, né, quando tudo isso acabar, ou na glória. E aí sim estaremos com o nosso Supremo Pastor, celebrando a ceia do Senhor com ele, o Cordeiro Pascual, que naquele instante, então, tira-se o contexto da Páscoa. Se você for ler e entender com calma no Evangelho, você vai ver que a Páscoa do cristão, a Páscoa da igreja, é a celebração da ceia. Então, logo quando estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a ideia da Páscoa, o que é realmente a Páscoa do Senhor, porque é exatamente o momento em que Cristo dá a sua vida, o Cordeiro derrama o seu sangue, dá a sua vida para nos salvar da escravidão do pecado e nos dá então a possibilidade e a condição de entrarmos no reino dos céus. Então a Páscoa cristã é a ceia do Senhor. Mas o nosso autor aqui, do nosso devocional, ele fala algo muito importante. Ele fala que a ceia do Senhor, além de olharmos para isso, os elementos, né, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, além de olharmos para nós mesmos, né, o autoexame, e isso é interessante, eu quero falar só um pouquinho sobre isso. Né, às vezes a gente está na igreja e tem sempre alguns irmãos, às vezes, que gostam, olha, o irmão de fulano de tal está ceando. Então não é o nosso momento de nos preocuparmos com quem está ceando ou não. É o momento de nos examinarmos. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Eu me examino, eu vejo a minha vida com Deus, eu não tenho que estar preocupado em ver a vida do meu irmão, se ele vai cear ou não. Por quê? Porque a oportunidade da ceia do Senhor é a oportunidade que você tem exatamente para tratar as suas pendências. E Paulo deixa muito claro, exatamente como está aqui no nosso devocional, que o homem se examina, ou seja, ele vai ver as suas condições, como está a sua vida com Deus, e aí ele retrata-se com Deus através do perdão, da confissão do seu pecado e do arrependimento, e diz então Paulo, e aí coma do pão e beba do cálice. Então não pense, eu gosto sempre de dizer isso, não pense que você está tendo, lembra quem está falando de maturidade cristã? E que o crente saudável é o crente que cresce, e você lembra que uma das marcas do falso crescimento é o camarada querer passar aquela ideia externa, né, de piedade. E aí nós vamos ver aqui exatamente que muitos se negam de celebrar a comunhão da ceia do Senhor com a cara de piedade, né, com um gesto negativo de que não quer celebrar a ceia, como se fosse algo santo. O fato de não celebrar a ceia, ele está sendo santo, ele está querendo transparecer para os demais que eu estou em pecado, mas como eu sou uma pessoa muito santa, eu não vou jamais macular a ceia do Senhor por causa do meu pecado. Então eu não vou cear para que não incorra sobre mim as condenações que tem lá em 1 Coríntios. Irmãos, essa leitura, essa interpretação, ela é altamente errada. O que Paulo está ensinando é, examine-se, olhe a sua vida, tem pendência, tem pecado, existem coisas que precisam ser tratadas, retrata-se diante de Deus, confessa os teus pecados. Se precisa resolver algo com o irmão, assim que terminar a ceia, se der, vai lá e conversa com o irmão. Se não, vai na segunda-feira na casa dele, vai na terça-feira, marca uma ligação, manda uma mensagem, irmão, queria falar com você, eu preciso me tratar com o irmão, preciso pedir perdão por algo que eu fiz contra o irmão. Então a ideia é, no momento da celebração da ceia, você vai chegar e fazer uma análise. Rapaz, tem pendências minhas com Deus, eu me retrato com Deus, confesso os meus pecados, peço, suplico o perdão de Deus, confiando que estou diante do trono da graça, recebo os meus perdões que são necessários para que haja comunhão entre eu e Deus. E aí, o que é que diz? E assim coma do pão e beba do cálice. Então, maturidade cristã é fazer esse ato. Confessa os teus pecados e celebra. Não deixa de celebrar a ceia do Senhor.
porque isso não é atitude madura, pelo contrário, é imaturidade cristã, é a falsa humildade, não é a humildade que leva à contrição, não é a humildade que leva ao choro do arrependimento, mas é a humildade que leva ao orgulho de transparecer a ideia de que é melhor do que os outros, que jamais iria celebrar a ceia com pecado. Enquanto a ideia central é: abandona os teus pecados, não deixa. Vimos ontem isso, falamos exatamente isso. Pega então as suas concupiscências, as suas paixões e prega na cruz. Prega a tua carne na cruz, não deixa ela descer. Então a ideia é essa. Então a ideia é esperar que o nosso Salvador venha para celebrarmos juntos a ceia do Senhor, mas sempre estarmos fazendo essa autoanálise para estarmos sempre prontos a celebrarmos a ceia do Senhor. E aí, agora sim, baseado no nosso texto, até que ele venha, termos sempre isso em mente. Amados, sempre que meditarmos na ceia do Senhor, sempre que tivermos essa oportunidade, nós devemos olhar para o passado, para o que Cristo fez, olhar para o presente e receber o perdão de Cristo e confessarmos os nossos pecados, mas olhar para o futuro. Era isso que Jesus estava desafiando os seus discípulos. Eu vou morrer, eu não vou mais participar, eu não vou estar mais conosco, eu não vou mais beber o fruto da videira, eu não vou mais beber o vinho da ceia, eu não vou poder mais participar disso porque eu vou morrer. Mas aí Paulo vem e diz: façam isso até que eu venha, eu vou voltar. Ele já tinha dito para os seus discípulos em João capítulo 14: eu vou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Então a ideia é olharmos também para o futuro. Então nesse momento aqui que nós estamos vivendo, talvez alguns irmãos estejam já aí há algum tempo sem participar da ceia do Senhor, talvez não estejam tendo esse momento de comunhão, mas que você possa estar sempre olhando o nosso Redentor virá. Então as coisas estão difíceis, mas temos que olhar para o futuro, porque aquele que morreu para nos salvar, que ressuscitou, ele disse: eu vou morrer, ele morreu. Ele disse: eu vou ressuscitar, ele ressuscitou. E ele disse: eu vou voltar, ele voltará. Então isso deve encher o nosso coração. Então essa manhã, o nosso desafio, nossa tarefa de casa, é olharmos para os céus, olharmos para o alto, olharmos para o nosso Redentor, que a qualquer momento virá. A qualquer momento ele está vindo. Ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã, ele está vindo, está à porta. Então eu tenho que viver nessa expectativa. A minha expectativa não é... olha como é as nossas expectativas. A expectativa nossa é que a quarentena acabe, porque vai ser tudo de bom. Olha como a nossa expectativa é pequena, é insignificante. Mas olha o que nós baseamos a nossa vida. Estamos olhando para a quarentena, esperando que acabe, porque tudo vai ser o quê? Maravilhoso. Vamos voltar para o trabalho, vamos voltar à nossa vida cotidiana, vamos poder ver os nossos familiares, vamos poder abraçar todo mundo. Legal, bom. Mas agora vamos colocar na perspectiva e na visão celestial, que deve ser a nossa visão. A nossa visão é: eu estou olhando, que era a visão de Paulo, para a glória. E eu estou esperando o dia que o meu Senhor virá. Porque quando ele vier, aí sabe o que é que vai acontecer? Eu vou ter o meu corpo glorificado. Eu não vou mais sentir dor. Eu não vou mais ter perigo de ser acometido por doença. Eu não vou mais ficar triste. Eu não vou mais correr o risco de ser morto por alguém que queira o meu mal. Eu não vou mais sofrer, eu não vou ter mais depressão, eu não vou ter mais ansiedade, eu não vou ter mais medo. Eu vou ter a vida eterna, não vai ter mais morte.
Eu vou viver não com os governadores, com os governantes corruptos que querem fazer tudo que não presta para poder tirar vantagem. Eu vou ser governado, o meu rei, o meu Senhor será Cristo, o justo juiz, aquele que nos amou e que vai fazer de tudo para termos o melhor. E aí a gente vai lá para o Apocalipse e vemos lá como será o novo céu, a nova terra, o governo celestial. E aí eu vou poder estar com quem? Com todos os meus irmãos salvos em Cristo, todos nós com a mesma mente, com a mesma disposição, louvando o nosso Deus eternamente. Olha a perspectiva cristã, como é muito melhor. Porque, amados, a quarentena vai acabar. Vai chegar uma hora que ela vai acabar. Mas ainda assim, nós corremos o risco de ter outra, e aí vai. Ou seja, é uma esperança falsa. E quando nós colocamos a nossa esperança na vinda do nosso Senhor, na ideia de que Cristo está à porta e a qualquer momento Ele virá, dado a ordem aos seus anjos, aos que diz lá em Tessalonicenses, ao soar da trombeta, Paulo vai dizer que os mortos ressuscitarão e nós também, os que fomos salvos, estaremos juntos com Ele nas nuvens. E ele diz: não sejamos com os demais sem esperança, mas que isso sirva de conforto e esperança para todos nós salvos em Cristo Jesus. Segundo Tessalonicenses, Paulo vai dar esperança para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Vai encher o coração, e a base de quê? Qual é a base da esperança que Paulo vai dar para os seus irmãos, para os membros da igreja de Cristo? A volta do Senhor. Não se preocupem com a morte. Não se preocupem com o que vai acontecer com a vida de vocês. Não se preocupem se a economia... Não se preocupem. Cristo vai voltar. E nós, os salvos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, vão todos ressuscitar. Vão todos receber um novo corpo glorificado. Corpo que não vai mais sentir nada, nenhuma dor, nada, tudo perfeito. Tudo projetado pelo nosso Deus de amor. O nosso Deus que não há mudança, nem sombra nenhuma de mudança. E que assim como Ele prometeu que iria morrer, cumpriu. Assim como Ele prometeu que iria ressuscitar, ressuscitou. Assim como Ele prometeu que virá, Ele vai vir. Então a nossa alegria, a nossa expectativa é na volta de Cristo, não é no fim da quarentena, porque quando a quarentena acabar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos ver que as coisas não vão ser aquilo que a gente está criando, a gente vai ver que não vai voltar à normalidade. E outra, a normalidade era horrível, era crime, ainda continuava as doenças, continuava os riscos da nossa vida, continuava tudo, ou seja, é uma falsa esperança de melhoria. Mas quando olhamos para o céu e cremos que o nosso Salvador virá, essa esperança, ela é real, ela se torna palpável. Quando olhamos para o futuro, para a glória de Cristo, para o que Ele está nos proporcionando, para o que virá, então nós vamos ver realmente que o nosso fim de quarentena será na glória. A quarentena dos salvos em Cristo Jesus só vai se acabar na glória. Nós temos que viver entendendo que estamos nesse mundo vivendo numa eterna quarentena. É isso que temos que colocar na nossa mente. A quarentena do cristão só se acaba na glória, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, meu amado, nesse dia, aí sim, estaremos definitivamente libertos de qualquer vírus, qualquer mal do pecado, qualquer desgraça desse mundo corrompido e depravado pelo pecado. Estaremos definitivamente limpos e saudáveis aos olhos daquele que nos salvou. É isso que nós temos que estar olhando. A quarentena, gostei dessa frase, vou até botar no meu stories. A quarentena do cristão só se encerra com a volta do seu Redentor, ou quando formos promovidos à glória com a nossa morte. Porque a morte para o crente não é o fim. A morte do crente é apenas a promoção para
o seu novo lar. Nós não moramos aqui, somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. O nosso lar está nos céus. Cristo morreu, diz lá, eu estou indo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vulo teria dito. O nosso lar, a nossa morada é nos céus. É como diz aquele hino, né? Minha esperança é tua vinda. O Rei dos céus vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda para a vitória nos dar. Então, meus amados, só vai acabar a quarentena do cristão. Essa aqui vai ser a minha frase de hoje, quando o nosso Senhor voltar. Encha o coração com essa esperança, que nós possamos estar olhando não para o dia do decreto do governador, mas para o dia do decreto do nosso Redentor, quando ele disse acabou. Acabou aqui. A quarentena dos meus salvos, dos que foram comprados pelo meu sangue, aqueles que foram remidos por causa do meu sangue, vai acabar hoje. Eu estou indo buscar todos eles para viverem comigo eternamente. Aí acabou a quarentena. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Esperamos o nosso Senhor até que Ele venha. E Ele está para vir. Ele está para vir. Isso aí você pode ter certeza. Ele está chegando para vir nos buscar. Vamos louvar a Deus em oração. Senhor Deus, que esperança maravilhosa. Nossa esperança não é o fim da quarentena. A nossa esperança é a tua vinda, Senhor Deus. A nossa esperança não é os governantes desse mundo. A nossa esperança é o nosso Rei voltar. Nossa esperança não é que descubra a cura do Covid-19. A nossa esperança é nunca mais nenhum vírus existir, porque estaremos contigo no novo céu e na nova terra. Essas são esperanças sólidas, verdadeiras e confortadoras. Essas são as esperanças que devem estar em nosso coração, esperança real do fim de qualquer mazela desse mundo, do fim de qualquer coisa ruim deste mundo. Só vai se acabar quando o Senhor vier. Então que digamos essa manhã: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Estamos olhando para os céus. Vem Senhor Jesus. Aguardamos a tua vinda. E estaremos aqui, Senhor Deus, esperando o fim da nossa quarentena com a vinda do nosso Senhor e Salvador. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome seja exaltado sempre. E que possamos fixar os nossos olhos nos céus. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, aleluia e amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas enquanto Ele não vem, e se Ele permitir, hoje à noite, às 18 horas, nós então estaremos vendo a terceira parte do nosso estudo sobre marcas de um membro saudável. E vamos ver então que um membro saudável é aquele que cresce na graça e no conhecimento do nosso amado Deus. Então hoje nós vamos ver o que nós devemos fazer para crescermos verdadeiramente e espiritualmente, tá ok? Que Deus abençoe a todos. Olhemos para a glória, olhemos para o fim da quarentena na vinda do nosso Senhor, e que Deus abençoe a todos, e até daqui a pouquinho às 18 horas, se Deus permitir, para estarmos juntos novamente, tá bom? Um forte abraço no coração de vocês.